Pra gente falar do vilão, né? Vamos primeiro falar do herói. Apresenta pra gente, Wagner, a figura do T'Challa. Então, eu não conheço muito Pantera Negra, eu realmente li muito pouco, assim, li aparições, né? Eu fui buscar a primeira edição, eu tava vendo aqui a primeira aparição, né? E é muito interessante, ele aparece em 1966, né? Na revista do Quarteto Fantástico, né? Só falar um pouquinho, assim, sobre a Marvel, né? A Marvel bombando na década de 60, surgindo e bombando. Acho que é de 61, os primeiros personagens, né? Começa com um Quarteto Fantástico, aí depois vem Homem de Ferro, Homem-Aranha, né? Personagens muito conhecidos e que são personagens muito humanos, né? Que não são personagens que são como o Super-Homem, por exemplo, que é vindo de um outro lugar para trazer a salvação, né? Não tem essa perspectiva, são muito humanos, né? E ele surge, o Pantera Negra, nessa mesma década de 60, né? Dentro de uma revista do Quarteto Fantástico. É bem interessante, porque o Quarteto Fantástico, né? A década de 60, os personagens da Marvel estão muito inseridos no contexto político, né? O Homem de Ferro, a história começa no Vietnã, no contexto Vietnã, né? Ele é o Tony Stark, é o herdeiro de uma indústria de armas e tal. Né? E o Quarteto Fantástico era um contexto também ali de Guerra Fria, então de uma corrida espacial, né? Ainda não tinha acontecido a viagem à Lua, né? É de 69, se eu não me engano, 67, não lembro agora. Então o mote é um pouco isso, né? Eles vão para o espaço, né? Fazem uma nave, vão para o espaço, lá eles adquirem esses poderes, né? Então, e o líder do Quarteto Fantástico é o Doutor Fantástico, ele é o Senhor Fantástico, eu nunca sei. Ele é um dos cientistas, né? A Marvel tem essas cabeças, né? Tem o Tony Stark, né? Que é o Homem de Ferro, o Bruce Banner, que é o Hulk, né? Que são cabeças da ciência, né? Todos homens brancos, né? Uhum. E tem essas cabeças da ciência, e é muito interessante que o Pantera Negra surge numa história da revista do Quarteto Fantástico, né? E é bem interessante porque, ou seja, é um personagem um dos personagens que representou a ciência. Ele vai até o Wakanda convidado, meio que sem entender por quê, né? Ele vai numa nave que foi emprestada e ele vai descobrir toda aquela tecnologia que era fantasiosa para a época. Achei até curioso, tem um momento que ele tem uma espécie de telefone celular, que o cara fala dos Estados Unidos, ele fala com Wakanda, com Pantera Negra. Então, é muito interessante, porque já tem uma quebra ali do que se espera da África, né? Eles caras são super tecnológicos, eles são tão tecnológicos, mais tecnológicos que o grupo de super-heróis tecnológico, entendeu? Então, acho que ele já tem uma quebra de paradigma interessante, né? E depois eles vão lá, levam uma surra do Pantera Negra, né? Aí, enfim, a história vai se desenvolver, né? Não nos interessa tanto, mas muito pensando nessa descoberta desse país que estava escondido, né? Que é um país altamente tecnológico. Eu me perdi aqui. Eu pedi para você comentar um pouquinho do T'Challa, do Pantera Negra. Sim, você me pediu para falar do personagem. Então, agora eu voltei. Então, o personagem já tem essa quebra de paradigma, né? E fora que a gente tem um país, a gente tem uma cultura, ele é um rei, né? Então, a gente vai se apresentar a todo um universo novo, né? Para além da ideia de uma pessoa negra colonizada, né? Ou escravizada, né? Então, eu acho que a construção do personagem é interessante nesse sentido, né? É um personagem que ele não vai ter grandes aparições, grandes participações, ele vai ser resgatado, ele vai aparecer em histórias de outros personagens, em revistas de outros personagens. Mais recentemente, ele vai ter um pouco mais de espaço, até já preparando o filme, né? Ele vai ser escrito pelo Ta-Nehisi Coates, que é um escritor negro, que tem tido uma certa repercussão, né? Eles chamam ele, e ele vai ser o roteirista das novas histórias de Pantera Negra. Mas é um cara também de uma certa... com esse perfil também, certamente conciliador, né? Então acho que ele vai levar isso um pouco para o personagem, né? Mas
um personagem... Ele tem uma postura política muito bem definida, né, o Wagner? Tipo assim, Wakanda é essa potência africana que o mundo desconhece, né? E ele adota a ideia de manter o Wakanda desconhecido do mundo. O Wakanda não participa, né? Onde estava o Wakanda quando o povo negro foi escravizado? Estava foragida, né? Apagada. Essa é a questão política do filme, né? Questão no filme, né? Pensando no filme, eu acho que o personagem... ele é um personagem... Eu acho que é um personagem um pouco indeciso, um pouco inseguro quanto ao que fazer, né? O que é normal, assim, na construção de um herói, até porque ele passa por uma coisa que é muito cara aos super-heróis, aos heróis, que é essa ideia de perder o pai, né? Enfim, dessa substituição, ocupar o lugar do pai, né? Não, e outra coisa, ele perde o pai de duas maneiras, né, o pessoal? Porque ele perde o pai quando o pai morre no atentado, beleza, mas ele perde o pai quando ele descobre as coisas erradas que o pai fez no passado. Então ele perde o pai duas vezes, né? Ele perde o pai e ele se decepciona com o pai, que ele julgava ser um homem de índole perfeita, né? Então tem essa questão também. E ele é um personagem muito menos decidido do que o Killmonger, que é o vilão, né? O vilão é cheio de certezas. Ele não, o T'Challa é um cara meio perdido, né? O Zizek falou sobre isso, né? É interessante que o Killmonger acaba sendo... ele sabe muito claramente o que ele quer fazer. Ele é um revolucionário, né? E o T'Challa acaba, né, no filme ele acaba sendo um personagem que tá tentando mediar a situação. Mas é interessante, eu assim, entendo até como a gente pode pensar nos dois personagens se opondo, né? Mas eu gosto muito de pensar nesse filme mais como Wakanda, que eu acho que vai ser mais o tema do segundo filme, né? Wakanda ou os wakandianos, né? Do que o próprio personagem isolado, né? Porque você tem a... Como é que é o nome da general da Isidora Milaje? Não lembro o nome. Mas é um personagem importante. É um personagem, um dos melhores personagens, eu acho que um dos personagens mais interessantes, que ela fica na situação depois que o Killmonger se torna rei, ela, tipo, não, eu tenho que ficar, porque eu sou... Ela fala, né? Ele é militar, entendeu? Ela deve obediência ao trono, né? Brasil, né? A gente não sabe, mas o militar deve obediência à Constituição, deve obediência ao presidente da República. Então é isso, né? O pensamento dela é esse. Peraí, eu tenho compromisso. Então não importa quem é o rei, né? Então é muito interessante porque ela tá contra ele, mas ao mesmo tempo ela tem uma devoção. Ela é patriota, né? Então ela tem essa devoção e ela fica, né? E aí eu fico pensando, que personagem interessante, né? Porque tá uma dualidade, porque ela tá ali, mas ela também vai lidar com os limites do que ela pode fazer, ou do que ela vai aceitar fazer, né? Enquanto a mãe e a namorada do T'Challa vão tentar ali algum modo de derrubar, cara, de fazer um golpe, sei lá, de tirar o Killmonger, né? Assim, ele foi legitimamente, segundo as regras de Wakanda, ele chegou legitimamente, justamente, né? Então não tem nada dentro das regras de Wakanda, não tem nada errado, né? É interessante porque a gente pode pensar na nossa democracia também, né, cara? O cara foi eleito, assim, você não gostou, mas ele foi eleito. O cara foi eleito, o cara que aí está foi eleito. Eu tenho que, pela via democrática, resolver as coisas, né? Então, mas elas estão tentando articular outra coisa, não sei, né? Fernando, apresenta o antagonista, né, pra gente, o Killmonger. O Killmonger, ele é um personagem que, a princípio, né, aparece como... a gente ainda não sabe que ele tá presente na primeira cena, né? Quando a gente vê o pai do T'Challa, né, indo atrás do irmão e o executando por conta dele ter desrespeitado regras de Wakanda. Naquele momento a câmera nos mostra algumas crianças, né? Que mais tarde a gente vai saber que uma dessas crianças era o Killmonger, filho, né? O pai dele era irmão do rei, né? Portanto, da família real, né? De Wakanda. A gente tem ali um personagem que... acho que a primeira aparição dele é muito interessante, quando, né? Porque, para quem não sabe, o Wakanda, o que torna ela especial é o acesso a um metal que tem características muito especiais, né? A gente vai descobrir até nesse filme que ele faz muito mais do que ser só
um metal que resiste a muito impacto, mas que ele tem várias aplicações. E isso que garante toda a tecnologia que o Wakanda tem. E a gente vê, né, o primeiro contato do Killmonger é em uma cena que ele tá ali num museu, né? Ele já adulto, né? Ele tá num museu e a gente vai ver... Maravilhosa essa cena. Essa cena é bem interessante, né? Em que a mulher tá querendo explicar, e aí ele vai e faz uma referência, né, diante de uma peça, que ele sabe que é uma peça feita de vibrânio, e que foi roubada, né? Ali tem uma... Então, deixa eu fazer um parêntese, Fernando. Fica à vontade. O cara fala assim, eu quero pegar, né? Aí a mulher, como assim você quer pegar uma peça do museu? Aí ele manda uma pra ela assim, mas vocês não foram lá na África e pegaram? Simples assim, né, cara? Simples assim. Então, tipo assim, o que vocês fizeram tá legitimizado, né? Tá legalizado, então pode. Agora eu aqui, enquanto pessoa negra, não posso pegar esse objeto do museu, né? E aí quando a gente para, né, toda essa ideia, né, clássica de que aquilo foi descoberto, de que aquilo foi recuperado, como se não houvessem nações, povos, histórias anteriores à chegada, né, dos europeus nesses lugares. Então ali o Killmonger fala, por que eu não posso pegar? Ele vai lá e pega, né? Ele vai lá e... É wakandiano, na verdade é dele. É dele, né? E ele pega aquela peça, e até esse primeiro momento a gente não entende muito o propósito, né? Essa questão que acho que vocês levantaram muito bem, né? Ele tem um objetivo muito claro que vai começar a se revelar no momento em que ele recupera essa peça como, na verdade, a forma de atrair um vilão que é um dos vilões, né? Ele já tinha aparecido em outro filme, eu não me lembro agora em qual. Na Guerra de Ultron. Era de Ultron. Na Era de Ultron, sim. É onde ele perde o braço, né? Sim. E aí ele, na verdade, o que o Killmonger queria era esse cara, porque era ele que garantiria o seu retorno pra Wakanda, né? Na verdade, ele entrega o cara, né? E ele entrega o cara pro Wakanda porque o Wakanda estava procurando esse cara. É um mercenário, né? O Wagner. É um homem branco colonizador, né? Essa figura do Ulisses, né? Colonizador, saqueador, né? Ele é um paradigma do colonizador. Ele fala barra saqueador, né? Tanto que ele é, né, apresentado justamente como um dos poucos que teria conseguido entrar em Wakanda e ainda roubou o vibrânio. Deixa eu fazer outro parêntese. Esse cara, a característica que mais me marcou nele é o deboche. Ele é um cara extremamente debochado, né, o Wagner? Você percebeu isso? Uhum. É um cara, assim, que assassina pessoas e tá rindo, assim, né? O cara completamente... A vida pra ele não tem nenhum valor. A única coisa que tem valor são os negócios, não é isso? Eu acho que essa comparação, né, até nas conversas que a gente, né, teve antes, essa ideia de que ele é uma representação nua e crua do colonialismo sem muitas voltas, né? Diferente da mulher que está dentro do museu falando que aquela é a história do povo do passado, ele é o cara que, não, eu vou roubar mesmo, e é isso aí, e eu vou negociar. E aí a gente tem essa primeira questão, né? Essa primeira virada quando a gente descobre que o Killmonger não é um ladrão, né? Ele é, na verdade, alguém que tem um projeto político e que quer voltar ao Wakanda para reclamar, né, o direito ao trono. O direito ao trono, né? Não só como uma vingança em relação ao que foi feito com seu pai, mas com um novo projeto político para Wakanda. Então, ele quer, pessoal... Desculpa, Guiz. Não, pode terminar, pode. Ele quer abrir o Wakanda, e ele quer que o mundo conheça o Wakanda, conheça a tecnologia de Wakanda, e ele quer armar, né, com as armas tecnológicas de Wakanda, as resistências por todo mundo, né, os tipos de minorias, né, por todo mundo, pessoas que estão sofrendo, né, e ele quer que o Wakanda exerça, né, um certo tipo de hegemonia e interfira, né, na política mundial. Agora o T'Challa vai se colocar radicalmente contra, né? Sim. O T'Challa, ele, né, eu achei legal, né, quando o Wagner toca nesse ponto. Foi até uma discussão que eu tive com um outro companheiro nosso que já participou aqui também do Zona Cinza, que foi com o Arthur, que era esse meu reconhecimento de que o Killmonger, quando ele chega, né, a gente é apresentado no começo do filme por um certo processo ritual de passagem do poder em que os pretendentes ao governo são colocados numa prova de combate, né, diante das várias tribos ali que instituem o Wakanda. A gente vê por diferentes roupas, símbolos e funções que ali ainda tem uma estrutura, um lugar moderno, mas com uma estrutura tribal de funções ali, né, diferentes funções, diferentes símbolos.
E aí a gente vê um primeiro combate ali, né, com uma das tribos contestando o T'Challa como alguém indigno do governo, e depois a gente vê o Killmonger indo por essa via, né? O Killmonger não vai lá matar secretamente, ele não vai lá dissimular em relação ao que ele quer. Essa é uma questão muito interessante, ele não é um personagem em nenhum momento dissimulado, né? Ele deixa muito claras as intenções dele, ele vai lá e vence o combate. E ao vencer o combate por dentro das próprias instituições, é como se ali ele tivesse vencido pelo voto, né? Vamos dizer assim, se a gente fosse pensar nas nossas instituições. E aí chega um certo momento onde a gente tem talvez um ponto crucial que vai justificar que o Killmonger é um vilão, que é quando ele rompe com uma das tradições centrais, que é a própria forma como alguém se torna um Pantera Negra, né? Como alguém se torna o líder, que é o acesso a uma erva, né? Uma planta muito bonita, inclusive, adoro aquele bucho, que o cara toma, depois ele passa por um processo em que ele é enterrado, ele entra em contato com a ancestralidade dele, que eu acho que é uma referência às questões da cultura africana muito legais, né? Enquanto a gente tem um contexto cada vez mais individualista no Ocidente, de família nuclear, onde a gente está mais ligado ao nosso entorno, ali eles fazem essa clara referência ao passado, né? A um poder que se constrói na ancestralidade. Eu acho que isso é interessante. Mas aí ele decide botar fogo, eu acho, nas plantas. E aí tem uma quebra com um fundamento da sociedade de Wakanda, né? Que talvez seja o primeiro ponto ali onde ele realmente toma uma medida que quebra com as tradições mais severamente. Eu acho que o filme faz essa primeira ação, claro, porque ele precisa desenhar esse personagem como alguém que seja mais vilanesco, e até então... Essa que é a sacada, cara. O Wagner até tocou nessa questão, eu poderia até passar a bola para ele, você pode concluir, tá, Fernando? Sim. É o seguinte, o Killmonger é um cara violento, mas ele não é, até esse momento, um vilão. Sim. E aí há uma necessidade desse produto cultural, né, produzido pela Disney, pela Marvel, de fazer esse cara ser um vilão, de fazer com que a gente odeie esse cara, né? Sim. Porque não pode um cara mudar toda a estrutura política e ser um cara venerado, né? Ele tem que ser o vilão, né? Um cara que ameaça o status quo, o establishment, né, Wagner? Esse cara tem que ser taxado, né? Ele tem que ter a pecha de vilão, né, cara? E aí o roteiro manda ele fazer isso, né? Que é uma coisa que eu acho que ele não faria em O Fernando e Wagner. Vocês querem comentar? Eu penso assim, do ponto de vista da questão das revoluções, né? Ele traz uma ideia de libertação para as pessoas que estão sendo oprimidas no mundo, mas uma das primeiras ações é centralizar o poder, controlar um poder fundamental. Tem uma certa contrariedade, mas ao mesmo tempo tem uma certa referência a coisas que a gente viu acontecer, como por exemplo na União Soviética, né? Que tem essa questão e ao mesmo tempo que concentra poder. Ele pergunta para a sacerdotisa, para que essas plantas? Aí ela fala assim, pra gente fazer um novo rei. Aí ele, um novo rei? Não, você já tem a mim. Eu não quero um novo rei. Então, tipo assim, mas eu não sei se essa sacada é interessante, porque ele pode ter sucessores, desde que sejam sucessores que continuem o trabalho dele, entende? Porque ele vai morrer. Sim. Ele precisa das ervas coração. Não sei se ele faria isso, entende? Eu acho que aí falta, né, como sempre, falta a possibilidade da construção mais profunda de um debate em torno disso para dar legitimidade para o que o personagem está fazendo ou não. Eu acho que o filme vai pegar mais essa via que a gente está falando. Ele precisa... construir esse cara como vilão, né? E ele vai optar pelo reformismo, como a gente falou no final, né? Eu acho, a gente vai chegar lá na frente, eu acho que o filme tem alguns avanços, eu acho que ele tem algumas coisas bem positivas, mas, sem dúvida nenhuma, ele não é tão radical dessa maneira, né? De chegar e falar, porque aí se o Killmonger não faz aquilo, o T'Challa se torna o cara um ego ferido que ia querer o poder de volta a todo custo, porque afinal de contas ele foi derrotado, o Killmonger não tinha feito nada de errado. O que vai justificar tirar o Killmonger do poder? Né? O T'Challa ia ficar como só um menino com ego ferido querendo tomar o poder de volta para si. Então ali eu acho que é o ponto de virada, né? Importante.
Mas, bom, podem falar, acho que eu falei. Não, é interessante isso, porque realmente nesse ponto, eu acho que do ponto de vista da construção do personagem, né, parece que esse é o momento que o personagem deixa de ser quem ele estava sendo construído, né, como você falou, Fernando, né, o personagem, claramente, a gente estava vendo o personagem, de repente ele começa a agir de maneiras que não tem relação com o personagem, né? Ele muda, né, ele age... Wagner, só fazer um parênteses? Sim. Ele não estava sendo construído até então como um tirano, né, cara? Não, ele tava seguindo as regras, né? Ele é violento, a forma com que ele faz tudo... Ele é contundente, mas ele não era um tirano, né? Pois é, eu acho que são as vias revolucionárias, né? Pela violência, mas enfim, para um bem maior, vamos dizer assim, enfim. E ele faz tudo certinho, segundo as regras, como a gente está falando aqui, né? E de repente ele faz isso, porque quando o Fernando frisou essa questão da ancestralidade, desse poder que vem, né? Do ritual com a erva, quando ele acaba com as ervas, ele está apagando isso, ele está acabando com um futuro do qual outros iam ser herdeiros do legado dele, ele continua a ser rei. Não faz sentido aquilo. Parece que fere o que o personagem acredita, né? Ele destrói. Então, eu acho que... Mas é realmente uma construção no sentido de, como o Fernando falou, transformar ele num cara que você odeia, né? Para quando o T'Challa matar ele no final, a gente não lamentar, né? Embora a última cena seja uma coisa belíssima, né? Mas eles não conseguem nos fazer odiar o Killmonger. Pois um monte de gente fala que gosta do Killmonger, apesar desses problemas dessa parte final, né, do personagem. Não, eu acho que, pra mim, de longe, é o personagem mais interessante do filme. Tirando esses equívocos aí na construção do personagem, eu acho ele muito mais interessante que o T'Challa, né? Não, e a frase que ele diz ao morrer, a frase final do livro, do filme, a gente vai chegar nela daqui a pouco. Sim, aquela frase é muito incrível, né? Sim. Não, como eu gosto também da Oko, eu não lembro o nome dela, gente. Okoki, que é a general, né? Eu acho que são os personagens mais interessantes. Cara, a própria Nakia, que é... Cara, é um personagem muito interessante, porque ela é dessas enviadas de Wakanda pro mundo pra saber o que tá acontecendo, entendeu? Ela é como uma espiã, assim, né? Que tá vendo o que tá acontecendo lá de fora, né? E ela é muito preocupada com o que acontece do lado de fora. Então, o T'Challa tá cercado de personagens. A gente pode pensar no Killmonger, na Okoki, na Nakia. São personagens que têm, de uma certa forma, todos esses personagens... E o próprio tio dele, né? São vários personagens que questionam esse isolamento de Wakanda, mas de diferentes maneiras, né? Então parece que isso tá o tempo todo colocado em xeque de diferentes maneiras. Mas só o Killmonger, que é o mal da história... Entendeu? Eu acho que... Porque o Killmonger, ele questiona e ele faz alguma coisa para mudar aquilo, né? Eu acho que no final das contas é meio que dizer, olha... Não façam revoluções, não se rebelem contra o status quo. Acho que no final, né, porque tem um monte de gente que está insatisfeita e, de certa forma, se adapta ou concorda com as coisas, entendeu? Mesmo não totalmente, entendeu? Mas o Killmonger se rebela contra isso e a punição é a morte, entendeu? Aqui, deixa eu levantar uma bola para vocês. O que um agente da CIA está fazendo em Wakanda? Vai lá, Fernando, Wagner. Eu acho que, né, eu acho interessante a presença dele, porque em alguns momentos ele tá ali no filme para você perceber ele como minoritário, numa posição inferior, né? Eu gosto muito da cena do e que eles chegam. Essa cena é ótima, essa cena é ótima. Aqui você não fala. Aqui você não fala. Esse é outro personagem maravilhoso, né? O gorila lá, né? Um Baco, é um personagem maravilhoso também. É o outro que questiona também o Wakanda. Sim, afastado, ele é separatista, né, cara? Sim. Não, e ele questiona pela via do conservadorismo, né? De manter as tradições, né? De manter a coisa... Tanto que eles não são tecnológicos. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Na caverna do... Como é que chama essa tribo? É um Jari. Jabari. Jabari.
tem um gorila esculpido em pedra. Me lembrou muito Thundercats, cara. Não sei se você tiver essa referência do gorila. Caramba, cara! E aí, assim, eu acho legal a presença desse personagem, né? Que é uma coisa que a gente costuma ver muito nos filmes. Que é um personagem negro que tá ali cumprindo um papel, né? Seguindo a história no meio de um monte de gente branca, né? Eu acho legal ter essa coisa da inversão. Só que é óbvio que a gente tá falando... E é curioso que o próprio filme faz essa referência, né? E aí talvez pudesse ser a justificativa do Killmonger ter aquele comportamento. O Killmonger, ele é um cara que fazia operações clandestinas derrubando governos em vários lugares do mundo, né? Ele entende sobre isso. E aí a gente tem aquela figurinha da CIA que aparece ali como um cara faz um jogo bonzinho, né? Ele é fofinho, aquele cara tem uma cara fofinha, né? A gente olha pra ele, lembra do Rock. Ele tem carisma, né? Ele tem muito cara de bom moço, né? É de pai de família. A gente começar a conversar aqui sobre o que... Isso eu não tinha pensado, mas isso é interessante, porque os agentes da CIA nos filmes, normalmente é o cara de mal, marombadinho, né? Que bate em todo mundo... Eles botam um que é quietinho, quase indefeso, quase inofensivo, quase né? Inofensivo, né? Tem aquele momento em que ele ajuda, né? Então tem quase uma meia-culpa ali, né? Uma coisa assim. Não, a gente tem o nosso lado bonzinho, a gente não sabia das coisas, né? A CIA não sabia das coisas. Né? Pelo mundo, nós somos bonzinhos, somos caras legais. Ô, Wagner... Você fala um pouquinho dos podres da CIA. Fala de quê? Um pouquinho dos podres da CIA. Eu não sei. É incontável, né? Não, o que a gente sabe é que eles tentaram derrubar logo depois da Revolução Cubana, tentaram derrubar o regime, né? Um dos exemplos, né? Enfim, são inúmeros, né? A gente sabe, né? Os Estados Unidos com no Chile também, né, na derrubada. Só citei a questão da Revolução Cubana porque é uma revolução, né? Sim. Mas fora as ditaduras pela América Latina, né? Enfim, Cara, é isso que eles são, né? Não, mas é interessante, assim, porque eu fico pensando, se você tirar esse personagem, na prática ele não acrescenta muito, né? Sim. A trama não acrescenta. Mas é interessante que eles estejam pra gente criticar o filme. Eu acho que esse é mais um ponto pra gente criticar o filme, né? E é uma coisa, aquela coisa dele ser o piloto que vai destruir a nave que aquela possibilidade daquelas naves saindo com armas para difundir revolução pelo mundo, né? Cara, essa imagem é muito século XX, é muito, sabe? É muito política dos Estados Unidos, enfim, no mundo, né? O que eles fazem, né? Essa destruição, né? Essa de impossibilitar mesmo, assim, Então, agora, é interessante, a gente está discutindo essas coisas, né? Mas é um personagem... pouco se fala sobre ele e o significado dele, sobre o que é a CIA, sobre esse final dele destruindo essas armas, né? Eu acho que seria interessante todo um debate sobre pensar esses personagens brancos, né? Um debate sobre os personagens brancos nesse filme, né? A função de cada um deles é muito interessante, né? O Ulysses Claw, né, que é esse colonizador que é quase uma caricatura de colonizador, aquela mulher no museu, né? Os personagens estão ali e tem umas representações muito, muito claras, né? O que eles representam, né? Sabe o que eu acho? Eu acho que eles são como se fossem sentinelas brancas, sacou? Pode ter revolução aí, gente. Beleza, mas desde que não ameace a gente, sacou? A gente tá aqui, somos monolíticos. A gente tá de olho em vocês. A gente tá de olho em vocês. Vocês podem fazer a revolução que vocês quiserem, mas desde que vocês não mudem o status quo, beleza. E no fim de contas é essa mensagem final do filme, né? É interessante, né? Porque o Zizek fala sobre isso. O Zizek fala a CIA, né? Olha, ele existe pra mostrar que a CIA sabe de tudo. Sempre soube de Wakanda, tá de olho ali. E não tem problema, né? No final das contas, eles vão estar lá pra resolver o negócio, entendeu? Isso que é o mais triste, entendeu? Os próprios wakandianos vão resolver o problema.
Porque o T'Challa vai voltar pra derrubar o Killmonger e matar o Killmonger. Ele mata com culpa, mas ele mata, cara. Então, assim, isso é uma crítica interessante ao que a gente pode fazer. Acho que essa coisa dos personagens, dos heróis, né, desses filmes de ação, né, que sempre matam o vilão, mas é sempre de um jeito... Foi sem querer, ou foi porque o vilão ia dar um golpe pelas costas, ele para se defender, é sempre em legítima defesa. Isso é interessante, acho que daria uma pesquisa sobre isso. Os heróis que matam, porque o herói é sempre bonzinho, ele não mata, né? Ele não toma a iniciativa de matar. Ele é levado a matar, né? Oi? Quando ele mata, ele foi levado praticamente. Pois é, ele foi levado a matar, mas sempre tem a morte, né? É interessante isso, sempre tem, ou quase sempre tem, né? Esses filmes de ação, principalmente, né? Sempre tem essa figura do herói que não quer, mas ele sempre mata. No final dos contos, ele sempre... Se você gosta do nosso conteúdo e quer contribuir para que o canal expanda suas atividades, colabore conosco. Nossa chave Pix é o e-mail do canal, filosofiacomóculos@gmail.com. Tudo junto e sem acento. Nos ajude, mas só se você quiser. Um abraço.